Boa noite a todos, meu nome é Rosa Morena, para quem não me conhece, e aí estou esperando hoje duas pessoas muito especiais, dois escritores, um deles já está aqui conosco, que é o querido Hello! Sol Oliveira. Estou esperando aí Beni E aí, Barbosa minha entrar queridona? também. Boa noite, Sol. Boa noite. Boa noite a todos aí que estão entrando. Né? Vamos aguardar o Beni aí para a gente bater um papo bem legal. Eu Enquanto isso, né, acredito que o Rosa Beni já Morena? está aqui conosco, né? O Beni já está aqui Está, conosco, né? Mas nós só acredito que estamos vendo a sim. cadeira do Beni. Exatamente. Só o trono. Ah, olha, isso é uma É desse colagem, não é jeito. As possível. Isso é uma mãozinhas, olha as colagem, agora mãozinhas é a ali. mão. É, ele tá cheio de performance hoje, rapaz. Entrou. Feliz para vocês. Beni, nosso boa noite muito especial para você, Boa para o noite. Sol Oliveira, dois escritores que têm feito um belo percurso literário, e hoje a temática é Escrevo, Existo, Insisto. E para essa temática, nós temos aí dois membros do Clube de Leitura Conversa. Eu queria falar um pouquinho sobre essa nossa edição de aniversário. O Clube de Leitura Conversa está fazendo 2 anos, e esses 2 anos têm sido de partilha e de divulgação da literatura, sobretudo da nossa literatura, a literatura feita no Ceará. O Clube de Leitura Conversa, ele conta como coordenadores com Lucirene Façanha, também escritora, e Emanuel Figueiredo, 2 escritores, e eu, Rosa Morena. E nós temos também agora um grupo de poesias Conversa, coordenado pelo Sol Oliveira, e temos o Conversa Vai à Escola, que é um modo da gente estar pertinho dos estudantes, dos alunos, conversando sobre literatura e também dos professores. Então, esse projeto do Conversa, ele vai começar agora no mês de abril. E as escolas que estão mandando suas demandas e a gente está indo até a escola levando sempre um texto literário. A conversa é a roda de leitura sobre literatura. Nesse nosso aniversário de 2 anos do Conversa, nós temos feito uma série de diálogos literários. Ontem, nós tivemos Rosa Morena com Ivan Melo conversando sobre a literatura no universo escolar. Hoje, a conversa é Escrevo, Existo e Insisto. Beni Barbosa e Sol Oliveira vão falar sobre o percurso literário deles, a produção escrita. Então, vai ser uma conversa muito boa, porque já tem muita coisa aí, não é só para ser dito. Também nós teremos amanhã Tudo que não invento é falso. Essa frase é do nosso querido Manuel de Barros. E como subtítulos nós temos um olhar sobre a criação de personagem. E vai ser muito rica essa conversa com 2 atrizes, né? Luísa Pontes e Priscila Cavalcante, avisando que amanhã nós temos um horário diferenciado. Esse trabalho vai ser feito às 20 horas e 30 minutos. Tá bom, gente? Nós mudamos esse horário por conta do compromisso aí das meninas, mas vai acontecer. 20 horas e 30 minutos essa live vai acontecer aqui no Clube de Leitura Conversa. Estaremos sim. Poesia é chuva forte. É o outro tema, a matéria-prima da criação poética. Para isso, convidamos 2 poetas, Nonato Nogueira e Emanuel Figueiredo, também membros do Clube de Leitura Conversa. O último tema para encerrar os nossos diálogos será Retire o seu texto da gaveta, palavra do editor. Para isso, convidamos 2 personalidades aqui que entendem muito do mercado literário e vão também conversar com vocês como é que vocês poderão estar lançando os escritos, né? Como fazer o primeiro livro. Todo mundo que escreve sempre tem aquela curiosidade. Como é que eu posso lançar o meu livro? Às vezes escreve, mas não sabe, deixa na gaveta. Então, as meninas vão dar boas dicas. Estou falando de Rejane Nascimento e Lucirene Façanha. Agradecer as presenças. Tem muita gente já aqui para ouvir o Beni Oliveira e o Sol Oliveira. Desculpa, Beni Barbosa e Sol Oliveira. E aqui eu estou falando das meninas, entrou a Gabriele, a Lucirene, o Sol de Paula, e os meninos vão continuar essa conversa. Eu vou me retirar da sala. Boa sorte, gente. Tô aqui, viu? Tô aqui de olho para aprender com vocês. Beijo grande. Volto no finalzinho da live, tá bom?
Fique à vontade. Bom, Valeu, Rosinha. E aí, meu amigo Beni, vamos lá? pessoal, começa a dizer com essa última falando da Rosa, né, que ela vai se retirar para aprender com a gente, a nossa mestre, né? Não é? A gente que tem aprendido muito com a Rosa, né? Assim, pelo incentivo, pelo que ela já escreve, né? Pela expertise dela na área da literatura. E o grande diferencial da Rosa é que ela é escritora que ensina e que aprende, né? Então ela tem a generosidade, né? É a artista mais generosa que eu conheço. É por causa dela que me descobri artista, é por causa dela que me descobri escritor, é por causa dela que me descobri ilustrador, pelo olhar sensível dela, né? A gente tem uma amizade, graças a Deus, de longa data, e ela sempre foi uma pessoa que me incentivou muito. Sempre olhou para os meus rabiscos de uma forma muito sensível, né? E isso me encorajou muito. Tanto que, assim, eu já escrevo há um bom tempo, só que do período pandêmico para cá foi que eu tirei da gaveta e resolvi mostrar, né? Mas com o incentivo dela. Mostra, você escreve, você é escritor, tal, sempre incentivando. Começou com os zines, né? Que eu ganhei, recebi dela, vários dela, da Luzia, e daí fui escrevendo, né? E até que chegaram as antologias, né? Os coletivos, que é o que, para quem está começando, né? Para quem está aprendendo como eu, é uma ferramenta maravilhosa. É você participar dos editais de antologias, submeter seus textos, né? Porque você vai ter não é um julgamento, mas assim, você vai ter o olhar do outro e de outros, muitos outros, a partir do momento que você consegue ser selecionado e entrar na coletânea, você vai ter, o teu texto vai atingir pessoas que você nem imagina. Então, eu fiquei muito feliz quando eu consegui entrar na minha primeira antologia, sendo que a primeira antologia, que é esta daqui, foi organizada por Rosa Morena. Ela sempre abrindo a porta, né? É que Cenas para Escrever Teus Olhos, que eu tive o prazer de me expressar de duas formas, né? Que eu fiz a arte da capa junto com a Rebeca Gadelha, né? Que é incrível, né? A parte gráfica, ela mata a pau. E a arte, né? A arte abstrata que a Rosa escolheu, eu fiz e que ela gostou muito e fizemos a capa. E estou com o texto Um Dia Cinza, meu primeiro conto, né? E foi o primeiro texto que eu escrevi que eu vi que, rapaz, aí até que eu escrevi direitinho. Mas a tua experiência com escrita, ela surge quando? É desde sempre? Como é que é? Como é que surge essa experiência com escrita? Beni, a minha experiência com... Eu digo que a minha escrita é uma descrição das imagens que me vem à cabeça, né? Minha primeira linguagem, assim, mais expressiva sempre foi o desenho, a pintura, né? Então, sempre me expressei muito. Eu tenho um diário que ele é só de imagens, né? Eu não escrevi. Se tem alguma palavra, alguma coisa assim, é muito pouca. Mais imagem. Eu trabalho muito com a imagem. Os meus textos, além deles terem uma característica de serem muito descritivos, muito detalhistas, assim, eu gosto de fazer com que o leitor veja o que eu estou vendo, né? Então, eu digo que é isso, é uma descrição das imagens que tem aqui dentro. E você? Tem essa característica mesmo, só, né? Você descreve um pouco assim, José de Alencar, tal, que coloca a gente naquele ambiente, né? Rapaz, que comparação, menino, isso é uma responsabilidade muito grande. Eita! Mas eu estava te dizendo isso essa semana, né? Que você coloca a gente dentro daquele espaço, que é o espaço que está na tua cabeça, né?
Então a Cara, gente consegue entrar mesmo no ambiente da história. eu fico muito feliz de ouvir isso, de uma pessoa como você que escreve maravilhosamente bem. Isso só me estimula cada vez mais, né? Porque assim, é justamente esse o meu objetivo, é transportar, tirar a pessoa daquele momento real ali através da leitura e levar para um outro totalmente diferente. Eu acho que é porque eu busco isso na leitura. Na leitura, na pintura. Eu gosto de temas que me tiram do meu dia a dia, que me tiram da realidade, sabe? Que me transportam para um outro universo, sem que eu tenha saído de mim, né? Porque a gente vai já falar sobre isso também, essa questão das criações, como é que a gente cria tantos personagens, né? Mas me fale também, agora eu devolvo a pergunta, né? Como é que como se deu o seu princípio na escrita? De onde vem o Beni Mar escritor, o Beni Barbosa escritor? Só assim, para a gente se organizar, a gente vai, para quem está na live, a gente vai deixar aí os 15 minutos no final, né, só para a gente responder alguma pergunta, a gente não vai deixar ninguém sem resposta, né, a gente vai organizar aqui as perguntas e nós vamos também fazer um sorteio, né, de uma coisa simples, um cruzeiro, né? Oh, yeah. Vale mostrar, cruzeiro, tá? Vale né, mostrar, que a gente já comprou a passagem. Vale a gente mostrar, vai sortear. Vale mostrar. Daqui a pouco. Escorregou. Daqui a pouco. Ansiedade. É uma antologia, gente, que tem aqui. Uma antologia, pequenas palavras, grandes sentimentos, que eu faço parte com um poema. É muito bonita, certo? É uma leitura prazerosa, que vai transportar todo mundo que tiver a possibilidade de tê-la para um outro lugar suave de sentimento. Sentimentos leves. Sim, voltando, Beni, me responda, você não me respondeu. Seu princípio Nara já está colocando o nome no sorteio, viu? É a Nara. Assim, dizer que eu me vejo um escritor desde muito tempo. Aí eu queria até me remeter, não sei se elas estão aqui, que a Silvânia e a Aline são amigas minhas de infância, que elas, inclusive, interpretavam meus textos, né? Então, acho que elas foram as primeiras pessoas a darem aval e acreditarem nos meus textos, né? Do que eu escrevia, do que eu pensava. Então, essa minha relação com a escrita é desde sempre, né? E aí foi falado, se a gente fala ali, né, das primeiras escritas, eu estava pensando que para você, e a Rosa falou um pouco dessa, como chega a escrever um livro, eu acho que para você escrever um livro, você precisa escrever a primeira frase. Sim. O primeiro passo é você escrever, tem que escrever a primeira frase, a segunda frase, a terceira frase, e construindo isso, né? Então, é uma construção que você vai fazendo. Toda a minha escrita, ela vem muito da observação do meu cotidiano, né? Das coisas que eu já vivi, das coisas que eu vivo. Mesmo sendo ficção, eu gosto muito de trazer para um contexto real. Por exemplo, eu estou escrevendo agora um que chama, que o pessoal está acompanhando, que é a Escola de Princesamento. A Escola de Princesamento era uma escola que existia aqui no Ceará, onde as famílias colocavam as meninas para serem donas de casa, né? As meninas ricas eram preparadas, né? Eram educadas para serem donas de casa. Só que aí eu vou transformar esse ambiente num ambiente de uma história de terror, né? Então, mas é sempre dentro desse contexto, de uma história que se passa em 1937. Então, o que vai acontecer lá de terror vai ser em 1937, dentro desse ambiente, com essas meninas, etc. Então, eu gosto de trabalhar muito. Assim, agora, você me deu o seu olhar, agora eu vou lhe dar o meu olhar para a sua escrita. Você tem uma mão muito social nos teus escritos. Sempre, de alguma forma, pode ser um texto de terror, pode ser
uma história de amor, ela sempre está envolvido ali com a sociedade, com alguma crítica à nossa sociedade, com alguma crítica ao momento político, né, que a gente vive, né, as desigualdades sociais que a gente vive, né, constantemente. Isso é muito presente nos seus textos, né? Inclusive no seu primeiro livro, Tempos de Chumbo, que é maravilhoso, é uma leitura incrível, né? Que você fala um pouco sobre a período da ditadura e do ponto de vista, né, da vida do Frei Tito, né? Que você tem uma ligação muito íntima, né? Afinal, você morou anos na casa que foi dele, não é isso? Isso. Então, é um livro muito bonito e ele, assim, ele tem um recheio forte, assim, intenso por esse arredor, né? Das histórias que a gente fica sabendo, o fato de você ter morado na casa do Frei Tito. O Frei Tito é uma figura real, né? É uma figura real próxima, né? Palpável, né? Foi palpável, né? Por muito tempo e a história dele é palpável ainda hoje, podemos dizer assim. Então, assim, o que eu percebo é justamente isso. Enquanto eu procuro fuga da realidade, você vai lá e pega a gente assim, sabe, pelo cangote e volte aqui, né? Olhe para cá. Não corra, não. É mais ou menos por aí, assim, então, eu acho que cada um vai procurando, né, o seu caminho, o seu estilo, né, o Sol também, ele é articolagista, assim como eu, e a gente, quando olha a obra onde se for, a gente acha que é do Sol, porque a gente já sabe, né, um pouco do estilo, do que traz, do que gosta de discutir, né, o Sol também, nas suas obras, ele gosta mais de trabalhar muito a questão da mitologia, né, da bruxaria, né, desse mundo mais mítico, né, e esse é o estilo dele. Eu estava agora, ele me deu a honra de estar fazendo uma revisão de um texto dele que trabalha muito essas questões. E como eu não tenho muita ligação com esse universo, assim, eu não conseguiria amarrar aqueles personagens todos, né? Mas o Sol, ele é fantástico nesse tipo de criação, desse tipo de literatura, né? E dizer, assim, que na verdade, a coragem de colocar esses escritos, né, para que todo mundo leia, e hoje eu já perdi a vergonha, se eu escrevo, eu peço para o Sol ler, peço para as pessoas darem uma lida. Foi a Rosa, né, que me puxou, que disse, olha, abre esse caderno, bota aí para todo mundo ver. E aí, dentro da pandemia, né, eu tive algumas oportunidades. Um pouco antes da pandemia, eu consegui participar do Festival de Poesia de Fortaleza, do segundo, né? Que quem estava organizando era o Carlos Azerbon, né, lá do Corió. Aí participei também, dentro da pandemia, de festivais de poesia, né, de Minas Gerais, etc. E a primeira antologia foi exatamente esse aqui, Delírios Poéticos, que foi, eu trabalhei um conto, As Meninas, Borboletas de Aço, que é a história de 3 meninas deficientes, que de alguma forma ela tinha alguma parte de ferro no corpo. Então, fui selecionado, foi a primeira antologia, e a gente foi, né, ganhando esse corpo com as antologias, o Que Nem Giló, né, que aqui é só poetas do Nordeste. Isso da uma crônica também foi relacionado, foi na época da pandemia também, né, só teve comigo nesse trabalho aqui. Aí a gente participei também num projeto bem bacana, que foi Poesias Ousadas, né, que foi um projeto de poemas eróticos e tal, mas aí depois eu descobri que o editor, ele era bolsonarista, aí eu deletei ele, bloqueei e tal. Aí participei também desse aqui dentro da pandemia, Quarentena Poética, também foi um projeto muito bacana, e o Blood Mary, né, com pontos de história, de terror, que lá na Marinha tem A Menina do Vestido Azul, né,
que para mim, na minha cabeça, é a história que se passa lá no edifício São Pedro da Beira-Mar, e o mais recente que está, que foi O Poder das Bruxas, né, que é o conto As Perucas Mortais, que é um conto trash, que é a história de perucas e que assassinam as mulheres. Esse eu tentei imitar um pouco esse universo do Sol, né, me arrisquei nessa área aí. Eu fiquei louco para entrar nessa antologia, não consegui, porque eu não estava com o texto pronto no período. E não consegui aprontar a tempo. Era uma das que eu queria muito ter entrado. Sim, vamos lá. Deixa eu dar uma pescada aqui. E aí, me diz um pouco assim, o que é que te inspira, quem é que te inspira, como é que tu vê isso assim, os teus gêneros literários preferidos, o que é que tu gosta de ler, de escrever? Rapaz, o que me inspira? Tanta coisa. Tanta coisa que eu posso dizer que tudo me inspira. Desde um dia no trabalho até uma cena de um filme. As minhas leituras, eu leio muito sobre mitologia, leio muito sobre temas esotéricos, estudo astrologia e tarô há muitos anos, então eu estou sempre lendo algo a respeito. Então essas imagens estão sempre aqui. Então, de alguma forma, elas me influenciam tanto na poesia como no conto, né? Que são os dois estilos que eu mais escrevo, né? Que é o conto e contos de terror, né? Mistério e poesia, né? São os que mais eu me lancei, assim, né? Então, como você mostrou suas antologias, eu vou mostrar as minhas também, preparem-se. Essa aqui é de poesia, que é a que a gente vai sortear, né? Que é Pequenas Palavras, Grandes Sentimentos, que é da editora O Book, né? Temos que nós estamos no projeto novo, né, Céu deles. Nós estamos aí no projeto, não é? Exatamente. Não, a gente está no Carnage. O Book não, é da Carnage. Mas a gente foi, nós mandamos, exatamente. Está aguardando o resultado, né? Estamos no processo ainda. Rapaz, não, vai esperar. Depois a gente anuncia. Essa aqui é a primeirona, né, que já falei, que foi organizado pela Rosa Morena, né, Cenas para Escrever Teus Olhos. E aqui está, ela tanto foi a primeira antologia que eu participei, como está o primeiro texto que eu me senti seguro a mostrar. Ele está aqui nessa antologia. Aí vem a minha primeira de terror, que é Histórias de Horror Brasileiras, que foi inspirada por uma história que eu ouvi da minha mãe quando eu era criança, sobre uma assombração que aparecia na estrada que dá acesso à serra, né, para a cidade do Tianguá, que é a Serra Grande, que chama, né? Uhum. E na subida da serra, na estrada, alguns motoristas diziam que ouviam um choro de mulher, outros viam uma mulher na beira da estrada. E daí me veio essa história, me lembrei dessa história que ela contava pra gente quando eu era criança, e eu dei uma repaginada nela e escrevi A Rodovia das Flores, né, que é um conto de horror que eu adorei também, fiquei muito feliz com ele. E ele entrou nessa antologia da O-Book. Vieram, deixa eu ver, da O-Book tem também Eu Te Amo, Você, também é uma das mais recentes. Eu escrevi uma história de amor bem controversa, digamos assim. Controversa não deveria ser controversa, né? Afinal de contas, nós estamos no século XXI e isso nada é supernatural, né? É um amor homoafetivo. Eu tinha escrito esse texto com a intenção de publicar no período da visibilidade LGBT, no mês de junho, né? Que normalmente é no mês de junho. E me veio esse texto à cabeça e eu escrevi, ficou muito bonito. E aí apareceu a oportunidade, o Book abraçou e nós lançamos aí no Eu Te Amo Você. Aquela qual nós estamos juntos, né? Isso dava uma crônica. Temos
Noites e Travessuras. Eita, menino, tem muita, viu? Ano passado eu participei, acho que de quase todas. Amor Fatal, Poemas, que nós estamos juntos agora no Amor Fatal 2, Crimes, né? Que tá chegando aí. Essa aqui foi as últimas do ano passado. Tradição Oculta, que são contos baseados no Natal, só que um pouquinho diferente. Menos doce. E O Medo que Surge com a Noite. O texto que está aqui também eu gostei muito. E assim, a minha escrita, pelo fato de eu trabalhar muito com essas questões da mitologia, me levou também a ler muito sobre psicologia. Então tem uma pegada, sabe assim, mais de análise do íntimo do ser humano, da psique humana, né? Tentando, sei lá, exteriorizar as imagens que estão aqui no meu inconsciente. Então eu vou por aí, sabe? Eu vou por esse caminho, né? E, Beni, vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu estou pescando aqui porque eu esqueci minha pesca lá no trabalho. Eu estou pescando pelo computador. Qual o público de sua produção literária? Você conhece seu público? Seu público tem um perfil? Então, assim, a minha escrita, assim, eu gosto muito de escrever sobre o real, né? Sobre questões sociais, como você falou, mesmo na ficção científica, mesmo nos contos de horror, a minha história ela está ambientada em algum contexto, né? Em algum contexto social. Então, por exemplo, nessa história que eu estou escrevendo sobre a escola de princesamento, eu coloco o contexto para explicar o que era a escola de princesamento, porque nem todo mundo conhece, né, essa história. Eu vi na internet e fui pesquisar. Então, assim, o meu público é aquele que realmente eu me debruço para escrever, esse público, são esses professores, é o pessoal do movimento social, é a galera que já tem uma consciência e uma consciência política, uma consciência crítica, né, voltada para essas questões. Então, assim, eu não fujo muito disso, porque mesmo que eu fuja, aparece lá, né, a mão velha vai lá e escreve, né? Então, assim, é mais fácil você me perguntar assim, que tipo de gênero. Eu gosto muito do gênero mesmo de contar o drama, de contar a vida ali, da luta diária. Isso eu gosto de escrever. Né? Assim, e eu acho que é um público que, por exemplo, o público recebeu muito bem, né, o Tempos de Chum. Eu quero só dizer, reafirmar que o Sol é um grande ilustrador, artista plástico, né? E que ele fez a capa do Tempos de Chumbo, e aí depois eu vou apresentar, ele já fez a capa do meu segundo livro, que está em processo aí de negociação com a editora, mas enfim, então o Sol é um ilustrador de mão cheia. Então, quem quiser contratar o Sol também, ele tem essa arte para oferecer. E só me diz uma coisa, como é que você observou já o cenário da literatura, né? A gente teve o lançamento uma coletânea, né, Maçã Podre, lá foi muito massa, sábado. Maravilhoso, né, muito coletivo. Como é que tu analisa a cena literária cearense contemporânea? Amigo, assim, pelo fato da gente estar inserido nessa cena, né, eu percebo uma efervescência, eu percebo uma busca mesmo por nos mostrarmos, assim, de maneira mais evidente. Ontem o Ivan ele tocou num assunto que é muito pertinente, né, que após o surgimento do Enem, os escritores cearenses, inclusive os clássicos, ficaram meio de lado. Meio não, ficaram de lado, né? Porque antes, né, nos vestibulares das universidades, tanto a Federal como a UES e outras, sempre utilizavam textos, né, da literatura cearense.
né, como parte do seu conteúdo, né, exigido nas provas e tal. E isso fez com que a literatura ficasse, principalmente a nossa cearense, ficasse, né, aquém. Mas existe uma cena muito forte, né, atual. Acho que, assim, eu posso falar de forma, como é que eu vou dizer, mais aproximada, desde o período pandêmico, que foi quando eu realmente me vi mergulhado na leitura e lendo e participando das lives, escrevendo e pesquisando, me aprofundando o máximo que eu pude durante esse período na questão da literatura. E hoje em dia eu vejo principalmente movimentos femininos, né? Grupos, né, femininos que estão aí. Tem o Mulherio das Letras, né, que a nossa amiga Lucilene Façanha faz parte, entre outras também. O próprio Conversa, que tem, em sua maioria, mulheres, né? Então, assim, tem muitos grupos, tem muitos coletivos femininos buscando, né, manter a literatura cearense viva também, né? Não só a masculina. Existem também as academias, né, que também fomentam muito o movimento da literatura. Então, é efervescente. O Ceará, de modo geral, é artístico, né? Nós somos um estado de artistas, né? A gente só precisa de um olhar mais voltado para o investimento maior, né? Voltado para sensibilizar as pessoas. O Gilberto Gil diz uma coisa que eu acho incrível, que a arte ela não é para ser elitizada. Infelizmente, a arte ela é colocada numa posição. Quando eu falo arte, eu me refiro à literatura, óbvio, também, né? Mas eu estou falando arte porque é o que ele fala, que a arte, ela, infelizmente, ela é tida como um sinônimo de algo elitizado, de elite. E não é para ser assim. A arte ela é para estar junto do ser humano, do homem, como arroz e feijão de todo dia, né? Nós tivemos uma ruptura com a arte, com o advento do capitalismo, com o desenvolvimento. Mas, assim, se você pensar, se você parar um pouquinho para pensar, você vai perceber que a arte foi nossa primeira forma de expressão. Até mesmo antes da fala, né? Então, através de pinturas com o próprio sangue, com os fluidos do corpo mesmo, com o barro, né, nas paredes das cavernas, e isso é arte. Isso é expressão. A arte é expressão a partir disso, né? Nasceu daí. E só para dizer assim, só que, infelizmente, a arte, enquanto componente curricular, ela ocupa muito pouco espaço, né? Exato. Ela é um componente curricular muito exprimido, né? Dentro da grade curricular, né? Do ensino fundamental, né? E assim, então, assim, se você me permite um parêntese, a arte ela é vista, por exemplo, dentro do fundamental menor, né, o fundamental 1 chamado, né, nas séries iniciais, como o veículo de desenvolvimento das crianças e tudo mais. Chega no fundamental 2, ela tem aquela quebra. Porque enquanto no fundamental 1 a arte ela meio que domina todo o ensino, de uma certa forma, né, todo o aprendizado, no fundamental ela fica ali apenas como mais uma disciplina, né? O que é errado, porque a arte ela não pode ser uma disciplina, a arte ela é multidisciplinar. É por isso que as pessoas estão a cada dia mais distantes da leitura, da sensibilidade. Se não for alguns projetos, como a gente viu ontem na live da Rosa com o Ivan, que o Ivan falou de projetos incríveis nas escolas, para sensibilizar as crianças e os adolescentes à leitura, trazê-los para o mundo da literatura. Se não for esses movimentos que, infelizmente, são como andorinhas, né? Cada um faz um pouquinho aqui separado,
muitas vezes não surte o efeito que a gente espera, que é a arte como um veículo real de aprendizagem e de desenvolvimento. Com certeza. E essa história de ter arte na escola, porque assim, a gente sabe que nas leis, na BNCC, a arte é uma das disciplinas que é obrigatória, mas já começa errado em colocar a arte como disciplina. Eu acho que a arte é multidisciplinar. Então, através da arte, eu posso ensinar matemática, geografia, biologia, português. Tudo pode ser ensinado através da arte. Então, eu acho que o melhor caminho para a gente aproveitar a arte e realmente fazer da nossa profissão, do nosso ofício, né, que é educar, que é direcionar o ser humano a se tornar os jovens, as crianças se tornarem um ser humano, um cidadão desenvolvido nas suas plenas capacidades de interpretar o mundo, de fazer sua leitura individual e pensar por si, é através da arte. Não tem outro caminho, não. E só dizer assim, só que, né, a gente tem muita gente boa fazendo, se me permite, ó, nós temos o Marcondes Amacaru, sim, nós temos o Jonas Serafim, nós temos a Lucirene Façanha, que esse livro até é catônico, maravilhoso, maravilhoso. Que foi o lançamento de Sábado da Maçã Podre, né, que é uma coletânea organizada pelo Mobileiro, da cidade, né, belíssimo. Nós temos uma pessoa especial, né, só para a gente, que é o Desmar, né? Sim, maravilhosa. É uma mulher de 83 anos que escreve como Vidência, que foi o último lançamento dela, Espelhos Desnudos. Aí nós temos aqui a Rosa Moreno também, que já lançou Na Fundura da Terra. Quando a gente pensa que ela terminou, ela já tem outro, mas esse aqui foi o outro lado da rua. E nós temos a Vera Max, né, com o Pirambulando, muito bacana. Então, apesar das dificuldades, muita gente escrevendo, muita gente produzindo e resistindo, né? Criando, independente das editoras, de que o mercado se abra ou não, as pessoas, a gente está aí procurando o caminho. Ele não quer abrir, a gente entra de qualquer forma. E a gente vai avançando, né? Independente de qualquer coisa, a gente está nessa luta, né? Porque assim, parece até clichê, mas assim, a arte realmente ela é resistência. Fazer arte hoje em dia é resistir, né? É não se calar, porque a arte ela é a representação do seu tempo, do tempo em que ela é feita, do tempo em que ela é produzida, né? Então ela é resistência, porque hoje em dia a gente não consegue fazer uma arte sem ser engajada, sem ser direcionada, né? Sem ter uma palavra social, sem ter um olhar voltado para o ser humano. Não tem aquela história da arte por decoração, não tem mais espaço hoje em dia. Acho que nunca teve. E se a gente olha para a história, né, sobretudo a literatura, né, com raríssimas exceções na literatura nacional, a gente vai ter uma literatura embranquiçada, né? Sim. Então, a maioria é branco que tinha condição de se debruçar sobre a literatura, né? E aí, assim, eu acredito que essas novas gerações, né, tem aos poucos mudado isso, né, e que tem que colocar a literatura como uma forma de reflexão, né, sobre o que está acontecendo. A gente também, como escritor e como escritora, a gente precisa escrever sobre as classes menos privilegiadas, né, é uma forma de dar voz também à literatura como ferramenta para dar voz, né? Então, quando você escreve um conto afetivo, você está dando voz, né, a quem tem pouca voz. Tem voz, mas tem pouca ainda, né? Quando você coloca na sua literatura o personagem negro ou uma mulher como personagem principal, você está dando voz, né? Porque se a gente pega a literatura passada, né, e grandes obras, claro, obras boas, mas você vai ver
uma literatura branca e machista. Quando não é branca e machista, ou é uma ou é outra, né? O homem é o personagem principal. A visão eurocêntrica de Deus, né? E que não existe, que não cabe, né? Hoje em dia, em pleno século XXI, ainda se ter o preconceito com as religiões de matriz africana, que eu acho isso um absurdo, né? Eu acho que, como na própria Bíblia fala, né, que todos os caminhos levam ao Pai, por que que a gente vai julgar que o meu caminho é melhor do que o do outro? Por que que a minha fé é melhor do que a do outro? E nós fomos educados e fomos, como é que eu vou dizer, obrigados, de uma certa forma, a aceitar aquela visão eurocêntrica, né, do Deus loiro, de cachinhos dourados, olhos azuis, que não condiz, né? Para mim, Deus é mulher, para começar a história. Então, Deus é mulher. Então, a literatura e a arte como um todo, ela, né, quebra esses paradigmas, né? Exatamente. A gente tem a obrigação de tocar nesses assuntos, sabe? De levantar a voz para esses temas, né? Por isso que quando saiu esse tema, né, que a gente foi chamado, né, escreva, insisto, né? Porque eu acho que é exatamente isso que a gente, né, que a gente faz. Quando sábado a gente estava lá no lançamento do Nonato, né, Nação Todos, e eu fiquei pensando um pouco, né? Fiquei refletindo, pô, que tema instigante, né, de trazer, né, a Priscila traz a questão do corpo, né, o Félix que é um médico renomado aqui em Fortaleza e vem trazer poesia, né. O Félix tem 3 metros de altura, né, e vem falar de amor e de maçã, né, e você olha como é que existe isso dentro daquele homem, né? Gigante, né? Como é que existe essa sensibilidade dentro daquele gigante? Mas é isso, cara. É um livro maravilhoso. É um livro maravilhoso. Eu fiquei... Quando o Nonato me chamou para ilustrar, né? Me convidou para ilustrar, eu queria ter escrito um poema também. Queria ter... Tanto que eu fiquei tão inspirado pelo tema que, em seguida, eu escrevi um poema, né, que se chama Fruto. Eu não vou ler agora, porque eu não sei onde ele está. Eu não decoro, eu sou péssimo de decorar, mas um dia, quem sabe. E, sabe, eu fiquei com vontade de participar, porque é um tema maravilhoso ali, além de falar da questão da simbologia do fruto proibido, né? Tem muito, é muito ligado com a questão do sagrado feminino. Porque, querendo ou não, a história do feminino está muito ligada com essa simbologia do fruto. Afinal de contas, culparam Eva por tentar Adão. Né? E assim, encobre-se muito também a questão da presença da primeira mulher, né? Que, segundo a cultura judaica, não foi Eva, né? Foi Lilith, que, por conta de ter sido feita da mesma matéria que Adão, ela não quis se submeter sexualmente a ele da forma, como é que eu vou dizer, submissa, né? Não quis ficar por baixo do macho alfa, então ela se rebelou, foi expulsa do Éden. E ela representa justamente a força da mulher, que hoje em dia a mulher não se submete mais, a mulher não baixa mais a cabeça, porque o cara tá mandando. Não existe essa história do homem mandar. Eu acho que é por isso que a gente está vendo tanto feminicídio por aí, porque o homem não sabe mais como... o homem machista, né? Vamos lá, vamos botar aqui uma separaçãozinha. O homem machista que tem o comportamento retrógrado, né? Que não se adapta, não sabe como se adaptar aos novos tempos, está sofrendo um bocado para se saber o que fazer, saber quem sou eu, onde estou,
como devo agir nesse mundo, porque o mundo é feminino, cara. O mundo é totalmente feminino. Sempre foi, né? Então, se você pegar a história, né, nós temos o primeiro Papa da história, que foi São Pedro, digamos assim. Não era para ser, né? Segundo as teorias, não era para ser. Deveria ser Maria Madalena, mas Madalena teve sua imagem jogada aí na lama como forma de preservar o patriarcado, né? Daí já começa por aí, né? Que a partir do momento que, se porventura a igreja ela valorizasse da forma correta a presença feminina na história de Jesus Cristo, ela deveria ter sido a papisa, né? Nossa primeira papisa, digamos assim, a fundadora realmente real da igreja, né? Que em outras teorias também é tida como o Santo Grau, porque ela, né? Quem leu o Código da Vinci, eu já pesquisei além do livro também, e realmente essa teoria existe, de que ela seria o Santo Grau, né? Ela guardaria no ventre o que seria o sangue de Cristo, a renovação da fé. Mas aí é uma viagem muito longa. Mas voltando aqui para nossa conversa mesmo. Isso tudo que você está falando, só eu estava pensando aqui que quem se mete, né, a escrever precisa estudar, né? Então você não vai colocar só a sua criatividade ali, né? Então você precisa, porque o teu personagem ele se posiciona dentro da história, né? Os teus personagens se posicionam dentro da história. E aí quando tu cria esses personagens, né? Você também está na tua cabeça tem várias contradições que precisam colocar na fala dos personagens, né? Então vai ter um personagem, por exemplo, no meu caso do Tempos de Chumbo, de um personagem de direita, um personagem de esquerda, e os dois tinham o afeto da amizade, né? Então, criar essa tensão e essa conexão entre os dois foi um desafio muito grande, né? Porque tinha hora que eu tinha que colocar a fala de um bolsonarista, de um direita, de um fascista extremista na fala desse personagem que eu criei e que ele sofreu tanto por muito tempo, né? Ele também era, no fundo, ele era uma vítima do sistema, né? Da pobreza do sistema que ele criou, né? Que ele foi criado. E o outro de esquerda, né? De qualquer forma, ele também foi pressionado e tensionado pelas facilidades que ele teve durante a vida e das tensões familiares. Então, eram dois personagens que eu tive que criar e no texto defender. Então, assim, a gente vai buscar também, né, na história, eu fui buscar na história do Brasil, na história do Frei Tito, né, essa história que de fato aconteceu. Eu não podia só sair da minha cabeça. Interessante, só que quando a gente falou lá no começo, no dia do evento, né, que a gente fez a publicação e tal, lançou o livro, etc. A publicação, a gente fez o lançamento ao vivo lá. Queria só fazer um parênteses, que a minha grande incentivadora, a minha primeira pessoa que ousou viver meus textos foi a Silvana. Ela chegou aqui há pouco tempo. Obrigado, Silvana, pela presença, viu? A primeira pessoa que disse, não, mas bora fazer isso aqui, né? Então, a pessoa de há 30 anos atrás que disse assim, eu vou continuar escrevendo essas coisas. E aí, então, coisa que, voltando para 2021, muitas pessoas estavam lá que foram presas políticas, que souberam do lançamento do livro. Eu não tinha contato com eles, mas como a gente fez uma boa divulgação, e que estiveram lá e relataram muitas histórias, né, que dá, assim, tipo uma segunda parte, mas é um projeto
meio ousado, que agora eu não posso pensar nisso, mas assim, né, é uma história que não acabou, né? Então, quero dizer com isso, assim, que a gente, quando eu digo assim, para publicar o primeiro livro, tem que escrever a primeira frase, tem que escrever a primeira frase, mas aí tem que se aperfeiçoando, né? Tem que ir lendo, tem que ir estudando, lendo outros autores, né? Por exemplo, eu estou lendo aqui Cis Brasil, esse manual que foi me presenteado por um amigo ali de Sampaio, que está aqui na live. E, assim, esse é o manual que eu estou atualmente estudando, lendo e vendo. Então, a gente tem que estudar, não é só escrever, porque mesmo a ficção ela tem que ter lógica, ela tem que ter sentido, né? Quando você termina uma história, né, um conto ele tem menos personagens, mas uma história como, por exemplo, Tempos de Chumbo e o próximo, quando termina, você tem que ter amarrado todos os personagens que você citou. Você não pode ter, senão o leitor, e esse personagem que vai acontecer com ele, né, da vida dele. Exatamente, não pode. E assim, Beni, nós somos da educação, né? E quando a gente escolhe o caminho da educação, você tem que ter uma coisa na sua cabeça. Você é um estudioso para o resto da vida. Você tem, por obrigação, ser um estudioso para o resto da vida. E nós que nos metemos a escrever, a gente só está confirmando e justificando essa obrigação de estudar. Porque, como você falou, para a gente começar a escrever, basta escrever a primeira frase. Mas essa primeira frase, ela precisa ter conteúdo. Ela precisa passar uma mensagem, né? Ela precisa fazer sentido, né? Então, para fazer sentido, a gente tem que ir lá, tem que fazer uma pesquisa, tem que, né? Vem o tema na cabeça, vem a inspiração, a musa dá aquela sopradinha no ouvido, vai por aqui, escreve sobre isso. Beleza, show de bola. Você começa as primeiras linhas, mas para poder sustentar o teu texto, para poder sustentar a tua história, você precisa pesquisar, se aprofundar, né? Conhecer um pouco mais daquilo que você pretende escrever. E assim, a nossa constância, né? Nossa rotina, pode-se dizer assim. Para quem escreve... né? Como toda profissão, não é só? Como toda profissão. Quem quer fazer bem feito... né? Quem quer fazer bem feito... Não dá simplesmente para você sair com um diploma da universidade e acabou-se, né? Porque, graças a Deus, as coisas se transformam, as teorias se transformam, se renovam, né? As demandas são outras, a gente está com outras gerações, né? Muito mais ágil no pensar, com mais facilidade de pesquisa. Por exemplo, meus alunos não imaginam quando eu digo a eles que no meu tempo de ensino fundamental não existia computador, eles nem passam na cabeça dele como era isso, né? Eu lembro que eu falei isso lá naquela palestra que você me convidou para fazer lá na escola, né? Eu falei para eles, gente, eu sou do tempo que não existia internet. Aí todo mundo ficou assim, oi? Isso é possível? Vocês imaginaram um momento da vida em que não existisse internet, onde a informação não viajasse tão rápido? Hoje em dia está aqui, ó. Você está na sua casa, eu estou na minha, estamos nos vendo, conversando, né? Em tempo real. Isso não acontecia, né? Há um tempo atrás. Há pouquíssimo tempo atrás. Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente está dizendo que a gente tem um mercado editorial ainda fechado, né, para os novos autores, mas, assim, a gente tem muito mais oportunidade, né? Porque, por exemplo, hoje eu negocio com a editora que está lá em Minas Gerais. Então, não preciso embalar o meu texto, né? Eu já escrevo, já mando pela internet na mesma hora, né? Na mesma hora vai. Então, tem algumas facilidades. Ainda a gente tem um mercado editorial, é muito difícil para um autor dizer assim, sabe, eu vou pegar a tua obra, a editora diz, eu vou pegar a tua obra e a gente vai bancar 100% da tua obra. É muito difícil,
um autor ainda chegar e discernir, chega, né? Mas ainda é muito difícil a gente furar esse bloqueio, né? Eles têm uma demanda muito grande, né? Um livro no Brasil, um livro de ficção não é barato, se um livro de científico, né? Um livro didático é barato, é caro, um livro de ficção, por mais barato que seja, ele se torna ainda muito mais caro, porque isso que o Sol coloca, porque a literatura, como um dos aspectos, uma das dimensões da arte, ainda não é valorizado, né? Assim, ainda não tem esse valor, porque não está criado ainda, infelizmente, depois de 500 anos, de que a cultura, ela lhe dá saber, ela lhe dá conhecimento, ela lhe dá uma visão ampla, né? Então, ainda é reforçado esse aspecto elitizador da cultura, né? Que, sobretudo, na periferia, né, não teria acesso. Mas, ainda bem, na periferia, muita gente fazendo muita coisa boa, né? Tem muito sarau. Aqui a gente tem a Ocupação, a gente tem o sarau da B1, a gente tem a Amila Vidal, que está aí fazendo rap, que está aí fazendo música boa. Então, tem muita coisa boa na periferia, né? Acontecendo. A arte acontece na periferia. A arte vamos lá, vou bancar Não vou. Eu ia falar besteira. Mas a arte salva. A arte salva, de verdade. Né? Porque a gente vê que ela nasce ali com verdade, na periferia. Não é na elite. Não é na elite. Por que assim, é tão difícil furar essa bolha editorial? Porque se você é contratado, digamos, por uma grande editora, você vai trabalhar por encomenda. Né? Você vai ser forçado a desenvolver temas que vendam. E aí? Onde é que está a tua porção dentro disso? Onde é que está a tua verdade dentro disso? Eu acho que eu não conseguiria. Não sei. Eu acho que eu não conseguiria. Sabe? Porque, assim, enquanto que a gente aqui, como até a Rosinha colocou ontem na live, né, a Rosa Morena, que o escritor independente, ele é toda a cadeia. Ele é desde o artista, criador, até o negociante que vende o livro, sabe? Que apresenta o livro, que edita o livro, que corrige o livro. É tudo, né? Então, eu acredito que atitudes dessa, assim, onde você tem o controle de cada etapa da cadeia de criação, é melhor até. Eu acho que deveria haver, sei lá, deve até existir, não sei, cooperativas que trabalhassem dessa forma, né? Autores independentes que se unissem para, né? Que a gente vê muito as antologias, né? As antologias mais ou menos funcionam nesse formato. Né? São editoras pequenas que se divulgam. A Vera Marques, ela bate nessa tecla, sabe? Que os autores independentes de Fortaleza deveriam se organizar para uma cooperativa, etc. Eu acho que a gente não encarou isso porque é muito ousado, e a Vera é muito ousada nas coisas dela. Eu acho que a gente ainda tem medo de fazer isso, mas eu acho que todos os grupos, né, que o CPL, por exemplo, tem um trabalho belíssimo. Já tive a oportunidade de estar em dois saraus com ela, com elas, e o Conversa, né, que é um espaço importante. Eu acho que também a gente não pode deixar do que foi o SESC, né, com a Lúcia, né, que puxou esse trabalho pioneiro no SESC, né. E eu acho que a saída é realmente esse coletivo, né? Porque as editoras, grandes editoras, nos dá pouca oportunidade, né? Cara, e esse trabalho coletivo é que dá verdade, porque assim, ele não te exclui, entendeu? Você não é forçado a trabalhar
um tema comercial, você vai trabalhar aquilo que te é Isso. verdadeiro, né? Então, eu acho que esse é um dos principais pontos, né? Cada um trabalhar a sua verdade, cada um trabalhar a sua palavra real. Não trabalhar por encomenda. Eu quero um livro sobre, sei lá, o quê? Porque está vendendo, porque é o tema da moda, porque, né? Eu acho que não é por aí. É isso, eu posso te fazer uma pergunta esdrúxula, assim, meio maluca mesmo, que eu estava pensando sobre isso. A nossa cabeça, ela é diferente de quem não escreve, porque eu vou te perguntando assim, cara, onde é que moram essas histórias? Como é que elas surgem? Por que surgem essas histórias? A gente vê uma coisa e já transforma num... Ah, isso aqui dá no conto e você não sossega enquanto não escrever aquilo. Onde é que mora isso? Mora em algum canto adormecido? Será que as outras pessoas também isso não tem isso desperto? Como é que é isso? Eu estava pensando. Eu acho que é porque eu não tinha tomado meu Rivotril, aí eu fiquei sobre isso. Foi a cerveja que explodiu a tampa da cabeça e aí começou a pensar, né? Cara, não, mas você que pensa que essa pergunta é estrúxula, ela não tem nada de estrúxula, ela é muito rica. Bom, eu vou te dar o meu raciocínio, né? Vamos lá. Eu acredito, nós, como temos essa familiaridade com a arte, essa proximidade, essa vivência com a arte, seja com a arte visual, né? Somos colagistas, seja com a pintura, com o desenho, com a ilustração, com a escrita, nós temos outros veículos de exteriorizar as imagens que povoam o nosso inconsciente, né? O nosso inconsciente, ele conversa com a gente através dos sonhos, né? A gente é como se o inconsciente da gente é como se fosse uma bolsa onde vão se armazenando ideias, imagens, tudo aquilo que o seu consciente não permite que se exponha. Mas chega um momento que ele meio que enche. E de que forma a gente põe para fora isso? Através dos sonhos. Então eu digo que nós sonhamos mais até do que quem não escreve, porque eu acho que o escrever, acho que a expressão artística, ela funciona como um sonho muitas vezes. Você às vezes está escrevendo algo com uma intenção consciente, mas depois você vai ler aquele texto, você percebe, nossa, eu coloquei outras verdades ali dentro. Isso acontece comigo direto. Eu faço uma pintura, muitas vezes, eu olho conscientemente para ela, eu estou querendo fazer isso aqui. Tá, pum. Tempos depois eu olho para ela, eu já percebo outras coisas. Sabe? Eu percebo que ali eu exteriorizei outras coisas. E a arte, ela é justamente é por isso que a arte é tão necessária. Porque ela é o veículo que vai mais longe dentro da gente. É a expressão, sei lá, que vai mais fundo, que chega mais ao nosso inconsciente do que qualquer outra expressão. Até mesmo... Eu queria só aproveitar aqui e trazer o nosso grupo de colagem, né, entre aspas, que é o grupo que a gente, coletivo que a gente participa, o Chico Gomes, esse povo, Gislene Andrade, quem mais? Só a Rosa Morena, que participa também, né? Antônio Pinto, Gislene Andrade, a Cléo, né? Cléo Saraiva. É isso. Outro espaço. Mas só, sabe por que eu estava pensando sobre isso? É porque sábado, quando eu estava vendo ali, né, o lançamento do Maçã Podre, aí eu fiquei nessa figura do Félix, né? Que é esse médico, né? Que supostamente tem que ser um profissional, né, bem racional, e aí o Félix escreve, né, escreve crônicas e tal, aí vem falar do Satanás, vem falar de Deus, e vem falar da maçã, vem falar de Eva, né, que é um outro, parece que ele é um universo paralelo. Essa é a ideia que me passa, eu fiquei
inquieto mesmo. Aí como é que a minha cabeça cara, me inquieta por causa disso, né? mas todos nós somos assim, velho. Todos nós somos assim. Nós somos, nós somos formados por camadas. Você é o bem educador, coordenador, professor, né? Eu sou o artista, eu sou o agente escolar, eu sou o estudante de letras, eu sou o administrador, eu sou pedagogo, e mais sou marido, sou filho, né? Então, todas essas nuances, essas personas, nos tornam quem somos, né? Somos amigos, Porque assim, somos eu já sei irmãos. que, Então, eu já sei que tudo na isso. categoria, tem algumas categorias profissionais que eu já sei que já são doidos, por exemplo, como professor, né? Para mim já é uma categoria profissional de louco, que faz muita loucura tal, porque senão não consegue estar no meio desse processo de ensino-aprendizagem, né? Então, Mas não o dá, professor, cara, a professora tem que testar, tem que né, fazer essas eu peripécias. acredito. Mas aí a ideia de um médico fazer o que o professor faria, para mim, me soa muito Mas diferente. eu acho, tá aí, eu acho isso muito bonito, porque é uma maneira que ele tem até de se desprender dessa imagem fria e racional que é a profissão dele, porque a profissão de médico é, querendo ou não, a pessoa acaba desenvolvendo uma certa frieza, um certo distanciamento do humano, porque precisa observar o humano sem deixar que as emoções ou que a sensibilidade atrapalhe o seu processo, né, de trabalho, né? Tanto que hoje em dia até que não, porque acho que a mentalidade, a consciência está mudando, muitos médicos estão mais humanizados, né? Mas médicos mais antigos, por exemplo, digamos, um ortopedista. Para um ortopedista, você é só uma perna ali, só o osso, só. O oftalmologista, você é só um olho que ele está tratando ali, né? Mas hoje em dia não, hoje em dia se leva muito em consideração o ser humano no total, né? Então, alguns médicos, não são todos, mas assim, alguns médicos, graças a Deus, eu já tive contato com alguns, eles realmente procuram te ver no todo, entender o que foi que te causou aquele problema, aquele. Às vezes o teu problema é um sintoma de algo mais íntimo, mais emocional, né? Ali é uma ação psicossomática, né? Onde teu corpo está manifestando algo que tuas emoções não dão conta, né? Então, assim, eu acho que para o Félix, eu não sei, eu estou falando aqui nas minhas conjecturas, mas eu acredito que para ele é um exercício, de realmente para exercer a humanidade dele, porque trabalhar a sensibilidade, né? Um cara que é médico e tal, escrever poemas, né? Da forma que ele escreve, né? Dos temas que ele escreve. Então, é um exercício de humanidade, realmente, sabe? Retornar ali para dentro de si e tocar a própria sensibilidade, né? Nós que trabalhamos com arte, que estamos sempre com ela assim à nossa volta, é mais fácil. Às vezes até atrapalha, porque a gente se torna muito sensível muitas vezes, né? A gente já fica ao avesso, né? A gente precisa trabalhar mais a frieza, o distanciamento, né? Não levar a coisa tão pessoal, né? Procurar ser o mais racional possível. Né? Deixa só antecipadamente pedir desculpa ao Félix, né? Porque a gente está aqui citando o nome dele, mas estamos analisando o Félix aqui várias vezes. Félix, desculpa. Se ele estiver presente. Se não tiver, quando você assistir essa live que vai ficar gravada, por favor, não Só quanto tempo a gente tem ainda, só para a gente se organizar aqui no bate-papo. Eu acho que nós temos 9 minutos. Nós temos 9 minutos? Eu acho. Gente, socorro, eu não sei. É quanto tempo a live? Rosa. Tá aí, Rosa? Nos socorra. Gente, me perdoem, eu tô seguindo. Olha, eu tô vendo minha tia tá aqui, meu amor, Eunice Luiz de Carvalho. Vou falar dela. Ela foi minha principal influência no desenho, na pintura.
Eu cresci vendo essa mulher desenhar. Ela desenha... Aliás, ela faz muita coisa. Ela é aquariana, né? Parceira do ar, aí a cabeça bem fluida. Tudo que ela se mete a fazer, ela faz bem. E, cara, ela fazia meus trabalhos da escola, eu ficava assim, babando, vendo ela desenhar. Ela desenhou meu avô, ela desenhava o Fagner, ela era super fã do Fagner. Não sei se ela ainda gosta do Fagner, mas ela era super fã do Fagner. Ela fez um retrato do Fagner, fez um retrato do meu avô. Ela fazia milhões de desenhos para mim e eu ficava, como é que ela consegue? Até o dia que eu resolvi pegar o lápis e meter as caras e fazer também. Então, ela foi minha principal influência inicial em trilhar o caminho do desenho, da arte. Aí deu nisso, a culpa é sua, viu, minha tia querida? Te amo. Eu queria trazer também como essa referência, né, que a gente está descobrindo que a minha mãe também escrevia, né, ela escrevia poesia no caderninho e tal. Infelizmente eu não herdei nada disso escrito, né, mas herdei dela esse gosto. Tem alguém dizendo aqui que geralmente é 1 hora a live, né? Eu acho que a gente já está aí com 1 hora e eu acho que a gente 15, já passou já. de 1 hora. Então, a gente tem aqui o sorteio, né? Dos livros. E eu queria só aproveitar também para dizer que eu estou em produção, né, já em negociação com a editora do meu próximo livro. Chama-se Lab 70, que vai ser uma história ambientada ainda nos anos 70, na época das discotecas, é uma história de amor, né? A gente devia botar um bidis de fundo agora para poder... E aí dizer assim, que eu pedi ao Sol outro presente, ele me deu, que foi a capa, né, do livro, apresentar aqui para vocês. É o livro que participou, né, já foi escrito, agora a gente está nessa fase de revisão, etc. E aí a gente vai fazer no lançamento uma grande discoteca, não vai ter passeata, não vai ter polícia, vai ser um negócio mais maneiro, que o primeiro teve passeata, teve polícia, etc. Então, mas esse vai ser dança, vai ser festa, uma grande discoteca aí pra gente relembrar esses tempos, tá certo? Aí a gente vai fazendo esse convite, porque tem que ter o livro e tem que ter festa, né? Pra gente beber, comer, comemorar, celebrar a vida, né? Quem tem mais de 30 anos sabe da discoteca, e quem não tem vai conhecer, né, Sol? Com certeza. Quem não tem vai conhecer. Meu amigo, foi uma honra imensa para mim fazer. Agradeço, viu, Sol? Sou muito agradecido por você valorizar minha arte, por você ser sensível a ela também, sabe? É muito importante para um artista perceber que aquilo que ele produz toca alguém, né? E eu sinceramente, fiquei super emocionado quando eu vi a tua tatuagem. Esse louco tatuou a arte do livro Tempos de Chumbo no braço. Olha aí. Quer honra maior do que essa, cara? Eu estou na pele deste indivíduo. Eu quase morro quando eu vi. E é pra gente lembrar sempre. Gente, tô só... Oi, Rosa. Eita. Tá sem som. Tá sem som. Você tá sem som. Não estamos te ouvindo. Olha, eu estou sorrindo com esse papo de vocês, emocionadíssima. Aqui, olha, nós conversamos, a literatura veio, depois a filosofia, a psicologia, a antropologia. Vocês nos deram, assim, uma aula a partir da literatura. E eu estou, assim, como uma das coordenadoras do Clube de Leitura Conversa, Emanuel também está aí, Lu acabou de sair, mas emocionadíssima. Eu sei que alguma coisa do que a gente diz fica e nós vamos estar reverberando em todos os lados. E o Beni,
Ele é coordenador de escola, então não deixa passar nada, sabe? Coloca a literatura em cada coisa que vocês fizerem lá, em cada projeto, e a gente vai fazendo essa divulgação literária e humanizando também, né, gente, pela literatura. Meus parabéns, agora vamos ter o sorteio, né? E estou muito feliz, vou ficar aqui de olho no sorteio. Deixa eu só dizer aqui que tem, como adquirir o texto de chumbo, eu estou esperando a editora me mandar uns exemplares, tá certo? E a gente divulgar na internet, quando dá chegada, é isso. Sim. E eu acho que o processo de criação da gente, eu acho que a gente deixou claro nessa aula. Eu acredito que sim. A gente fez umas viagens aí, né? Antes do sorteio, a gente agradece, né? Só queria agradecer assim. Sim, com certeza. Que estão aqui. Todos. Me perdoem por não citar todos os nomes, porque eu não estou enxergando muito bem. Eu coloquei meu óculos para fazer sombra. Mas, assim, agradeço muito a presença de todos que estiveram, tá? É uma honra tê-los aqui nos escutando até agora. E é uma honra maior fazer parte do Clube Conversa, estar comemorando esses 2 anos com essa galera que me faz me sentir especial, porque vocês são especiais. Então, é um prazer muito grande poder estar junto de vocês e espero que essa data se repita por mais 2, e por mais 2, e mais 2, e mais 2, né? Eu queria agradecer também meus companheiros do Valdemar Barroso, do Ari Sá, do Cláudio Martins, da Pastoral do Menor, e tantos outros que estão aqui, os amigos do Conversa, né, que estão aqui com a gente, enfim, nesse bate-papo, agradecer ao Sol pela oportunidade de estar, né, batendo esse papo com ele. A gente já conversa todo dia, mas hoje foi mais intenso, né, Sol? Tivemos mais tempo, né, menino? Agradecer a Rosa por esse incentivo. Agora a gente parou. Eu agradecer a Rosa por esse incentivo, né? E essa oportunidade que ela sempre cava para todo mundo, né? Ela não deixa ninguém na sombra, ela bota todo mundo no sol. Então, literalmente, né? Inclusive o sol. A gente pode ir para o sorteio. A Andresa faz o sorteio aqui. Eu trouxe esse, tá? Arte da Guerra. Show! Que ninguém vai desviar, mas é para a gente saber como sobreviver. Eu posso participar, pode ser? Pode. Não. Pode ser primeiro, pode mesmo. Um fala de guerra, o outro fala de sentimento, ó. Pronto. A Andresa vai sortear. Vai lá, Andresa. A Andresa está aqui sorteando, viu? Andresa, beijo. Beijo, Sol. Saudade da minha parceira. Aqui, Arte da Guerra, Helena Souza. Da Helena Souza. A Helena tá aí? Helena ganhou. Souza. Helena, viu? Helena. Tá certo? Recebeu o livro, viu? Foi pronto. Sim. Helena. Toma, Helena. Gente, ela tá aqui perto, viu? Eu disse pra ela que ela ganhou o livro. Ai, tá certo. Quem vai ganhar o meu? Agora... Suziane Holanda. Suziane tá aí? Ainda? Suziane. Como é que a gente faz esse contato, Rosa, com a Suziane Holanda? Suziane é que trabalha comigo no gente, vocês divulgam, né, através do Conversa, que a Suziane, ela foi premiada aí com o livro, ela ganhou, e que ela envia o endereço dela para a gente, para o Conversa, e a gente passa para todos vocês. Para você e para o se for a Suziane que eu conheço, deve ser da escola. Aí depois então, a gente vê quem é. Mais fácil ainda, tirem foto, viu, com o presente aí do Conversa, e querem dizer mais alguma coisa, queridos autores? Então, agradecer pela presença, tirar esse tempinho para bater esse papo com a gente, tá bom? É o mesmo. Tá? Muito obrigado fiquem aí, pela parceria, ainda. pela presença. Pronto, Joãozinho, pode falar. Amanhã,
nós teremos mais um diálogo conversa e o tema é Tudo que não invento é falso. Para isso nós convidamos Luísa Ponte, Priscila Cavalcante, não percam. Lembrando a vocês que nós mudamos no card, que vai ser colocado hoje à noite no Conversa, o horário. É esse, de forma extraordinária, ele vai acontecer às 20h30. Na quinta-feira, nós teremos Poesia Chuva Forte, com o Nonato Nogueira, às 19h, voltamos ao nosso horário normal aqui das lives. Muito obrigada aos dois autores, foi lindo essa live de vocês. E Sol, diz só como é que a gente pode adquirir aí as antologias, tanta coisa bonita, Sol. O Beni já disse, agora eu não disse. Me mandem um direct na minha página aí no Instagram, né, Solismar, ou Ateliê_Sol Oliveira, que aí a gente conversa e eu posso mandar por correio, tá? Tenho várias antologias aí para vocês, são contos de terror, né? Temos algumas poesias também, alguns de poesia, então estou aí. Boa noite, gente. Lembrando que o do Poesia Chuva Forte será na quarta-feira, tá bom? Só retificando. Muito obrigada, boa noite a todos. Olha, quem não acompanha ainda o Conversa pelo Instagram, faça isso, tá bom, gente? Acompanhe o nosso clube de leitura, siga-nos, tá bom? Esse é o convite. Tem muitos convidados aqui do Sol, do Beni, então que não estão seguindo ainda o nosso clube de leitura. Lá nós temos dicas, tem muita coisa boa e a divulgação também da programação literária aqui de Fortaleza, o que é que nossos autores estão fazendo. Então, podem nos seguir. Vai ser um prazer muito grande tê-los juntinho, bem pertinho, aqui no @Clube de Leitura Conversa. Beijo em todos e boa noite. Boa noite. Tchau, gente.